relacionamento e dinheiro. Bem-vindos ao canal Sua Jornada. Aqui você encontra conteúdo relevante sobre educação financeira, com histórias reais e de gente comum que encontrou o caminho para o equilíbrio na vida e a prosperidade. Hoje você vai conhecer uma história sobre relacionamento e dinheiro, e vai entender por que é importante ter seu próprio dinheiro e suas fontes de renda. Não importa qual seja o modelo do seu relacionamento. Nossa personagem é fictícia, mas a história é bem real. Maria era casada há mais de 10 anos, tinha 2 filhos e após um período de independência financeira, quando tinha um emprego que lhe pagava o suficiente para quitar suas dívidas do mês e ainda ter uma reserva, de repente viu-se dependente do salário do marido. Ocorre que esse salário não era tão alto assim, na verdade mal dava para pagar as contas do mês, e por isso o marido era bastante controlador. Um belo dia Maria prestou um serviço além do que fazia todos os meses e ganhou um dinheiro extra. Era pouco, mas ela tomou uma atitude importante com esse dinheiro: abriu uma poupança. Muitos anos atrás esse era o principal modo de poupar dinheiro para o futuro, pois a maioria das pessoas, inclusive Maria, não sabia como fazer um investimento. Maria entendeu que esse dinheiro havia sido ganho com seu próprio trabalho e por isso deveria ser destinado para o seu eu do futuro. Infelizmente demorou muito para que Maria fizesse uma nova renda extra, e quando essa oportunidade chegou, o dinheiro precisou ser usado para pagar as contas da casa e da família. Os anos foram passando e Maria continuou ganhando menos do que precisava para viver, até que seus filhos cresceram um pouco e ela entendeu que precisava partir para novos desafios profissionais, com objetivos de aumentar sua renda mensal. A essa altura Maria já não trabalhava como CLT, e sim como autônoma, e recolhia todos os meses o imposto do INSS. Seu marido infelizmente não tinha essa visão. Ela acabou ficando desempregado e ficou ressentido com isso. Deixou de aceitar empregos que pagavam menos do que ele recebia antes, pois ainda não tinha entendido que seu currículo já não era mais tão atraente para o mercado, pelo menos não tanto quanto os currículos de pessoas mais jovens. João, o marido de Maria, queria um cargo de liderança. Maria, por sua vez, aceitou o primeiro emprego que lhe ofereceram, com medo de que não aparecesse outro tão cedo. Ela havia ficado alguns anos, os anos em que seus filhos eram pequenos, em um emprego de meio período, e por isso não tinha tido tantas responsabilidades. E tinha poucos resultados práticos para colocar no currículo. Mas ela não desistiu, e começou a desenvolver projetos pessoais que pudessem lhe dar experiência, ainda que não trouxessem renda imediata. Nessa época Maria passou a insistir com João, seu marido, para que eles vendessem a casa em que moravam, pois aquele estilo de vida já não condizia com a realidade financeira da família. João, porém, não aceitava e queria fazer até pior. Queria mudar-se para um bairro de condomínios, afastado do centro, para uma casa muito maior, com jardim, e que os deixaria longe das oportunidades de trabalho. E isso quase aconteceu, pois uma pessoa que morava em uma casa de condomínio ofereceu a eles trocar a casa dela pela deles. Maria insistiu que o que precisavam era de dinheiro, e não de uma casa mais luxuosa e afastada de tudo, que lhe traria mais gastos de locomoção. Ela bateu o pé, e depois de muita briga João acabou aceitando que a troca de casas não aconteceria. Isso piorou ainda mais o relacionamento, que já sofria com a falta de dinheiro e de pontos em comum entre os objetivos de vida de Maria e João. Maria não desistia e continuava estudando, mesmo com as dificuldades de adaptação decorrentes de tantos anos longe dos estudos, e por serem uma área com a qual ela não estava familiarizada. E nesse tempo todo aquela poupança que Maria fizera com o dinheiro de um único serviço continuava parada, esquecida, mas ainda um símbolo do primeiro passo de Maria em direção à sua independência financeira. Enquanto isso acontecia, João continuava à espera de uma oportunidade de ouro, e ambos passaram a depender da ajuda de familiares para sustentar a si e aos filhos. Quando as coisas chegaram nesse ponto, João entendeu que precisariam vender a casa, pois seria inviável continuar dependendo da família. Neste momento as diferenças entre ambos tornaram-se inconciliáveis, e o momento em que conseguiram vender a casa coincidiu com o momento em que ambos decidiram-se pelo divórcio. Partilharam entre si o valor da venda da casa e cada um foi cuidar de sua vida. Maria terminou os estudos, depois de muito esforço, e após um ano os resultados de seu empenho começaram a aparecer. Ela migrou para uma nova área e conseguiu um emprego de remuneração mediana, mas que permitirá a ela manter a si e aos seus filhos quando estes estivessem com ela. A guarda dos filhos era dividida, e esse acerto permitiu que Maria aceitasse um novo emprego, que lhe exigia mais em termos de tempo de dedicação e de novas responsabilidades. E foi aí que sua poupança foi lembrada.
Com o novo salário, Maria optou por abrir uma previdência privada no banco pelo qual recebia seu salário, e o dinheiro da poupança foi o aporte inicial dessa previdência. Era a primeira vez na vida que Maria contava com algum dinheiro guardado. E na época ela mal sabia que esse era o primeiro passo para tornar-se uma pessoa equilibrada financeiramente. Foi também o primeiro dinheiro velho que Maria teve, isto é, um dinheiro que tivera tempo para ser acrescido de juros, ainda que fosse a pouca valorização da poupança. E nessa mesma época Maria começou a acompanhar vídeos sobre educação financeira e investimento. Infelizmente, Maria fora obrigada a fazer um empréstimo bancário na época em que ainda estava terminando seus estudos, já divorciada, e não conseguirá pagar esse empréstimo com o dinheiro que entraria de seus serviços prestados como autônoma, como era sua intenção. Os serviços eram raros, e quando apareciam eram mal remunerados, além do que por 2 vezes Maria prestou os serviços mas não foi paga. O empréstimo, então, ficou de lado, e Maria passou a sofrer com os juros e com as ligações insistentes de cobrança. Foi somente quando conseguiu um emprego com entrada regular de dinheiro, no entanto, que ela se sentiu segura para procurar o banco e fazer um acordo. E a partir daí, todo o dinheiro que entrava era usado para, depois de pagar as contas do mês, quitar a parcela do mês e amortizar as seguintes o máximo possível, na esperança de diminuir o encargo dos juros. Maria vivia para trabalhar e pagar as contas, e então chegou a pandemia, após 10 dias de ela ter conseguido aquele bom emprego. Ao final do seu período de experiência, ela foi dispensada, e por 6 meses viveu de seguro-desemprego e de parte do dinheiro acumulado na previdência privada. Era a segunda vez que uma reserva lhe salvava a pele, pois Maria levou ainda 6 meses para conseguir um novo emprego. Ela foi obrigada a resgatar o dinheiro da previdência antes do prazo e com isso perdeu dinheiro. Mas foi necessário para manter o acordo com o banco de quitação do empréstimo anterior. Fora a decisão consciente de Maria honrar essa dívida. E nesse meio tempo, Maria intensificou seus estudos de educação financeira, e quando conseguiu um novo emprego havia aprendido uma outra coisa importante. Que não é possível viver apenas para pagar dívidas, e dessa vez Maria decidiu diminuir o montante que destinava para amortizar a dívida para voltar a viver. Conheceu um rapaz com quem começou a namorar e juntos, uma vez por mês, saíam de forma modesta para comemorar a data em que tinham se conhecido. Com o tempo essa saída passou a ser um ritual, e Maria e o namorado passaram a planejar com antecedência e a pesquisar lugares onde poderia ir no mês seguinte. Maria decidiu que sua meta de vida era conquistar o equilíbrio financeiro, sem dívidas, com reserva financeira, dinheiro investido para sua aposentadoria e com gastos menores do que sua renda mensal. Tudo isso exigia tempo e energia, e o relacionamento amoroso foi posto à parte para que ela não desviasse o foco de seus objetivos de vida. Seu namorado também havia sido casado e entendeu e respeitou a postura de Maria. Ele estava em outro estágio da vida, com as contas equilibradas e já morando em imóvel próprio, e ofereceu a Maria a oportunidade de partilhar a morada com ele, para que ela pudesse economizar dinheiro com a habitação. Era a primeira vez que Maria tinha um relacionamento em que as coisas e contas fossem colocadas de forma tão clara, e ela prontamente aceitou. Foi fundamental para Maria passar a se relacionar com uma pessoa que tinha uma visão tão diferente de vida em relação à vida e ao trabalho, e Maria entendeu o quanto sua própria visão havia contribuído para que no passado, ela tivesse chegado à situação crítica em que chegou. E mesmo seu relacionamento com o ex-marido João, era fruto dessa visão, pois ela decidirá se casar com ele porque ambos partilhavam de objetivos como viver em uma casa grande ou dedicar-se menos integralmente à obtenção de uma renda que cobrisse os gastos mensais de vida. Vamos ver quais foram as lições de vida de Maria até aqui. Número 1, ela aprendeu que é importante guardar dinheiro para o futuro. Número 2, ela aprendeu que é importante educar-se financeiramente. Número 3, ela aprendeu que se você toma um empréstimo bancário, a quitação pode fugir ao seu controle, se você não tiver um plano concreto. Número 4, ela aprendeu a importância de uma reserva financeira. Número 5, ela aprendeu que é importante manter hábitos e objetivos de vida em nome da saúde mental. Número 6, ela aprendeu que compartilhar uma habitação pode ser uma forma de equilibrar as contas, e isso deve ser feito de forma prática e consciente, à parte de qualquer envolvimento emocional. E então chegamos à lição número 7, Maria aprendeu a investir. Depois de finalmente conseguir quitar sua dívida com o banco, ela conseguiu alugar um imóvel para ela e os filhos, mais condizentes com suas necessidades. E seguiu firme no propósito de manter uma reserva de emergência e um investimento para sua aposentadoria. Agora em um emprego melhor, com a remuneração mais alta que ela já tivera na vida, Maria também não deixaram de estudar.
e aos pouquinhos foi criando uma segunda fonte de renda. Ela já não era mais tão jovem, e tinha receio de perder o atual emprego. Passou a fortalecer-se como empreendedora, preparando-se para o momento em que talvez fosse sua própria chefe em tempo integral. Espero que tenham gostado da história de Maria. Tudo isso aconteceu no intervalo de uma década com 2 anos de pandemia e, consequentemente, de crise econômica no meio disso tudo. Foram muitos aprendizados, muitos momentos de medo do futuro e ansiedade diante das dificuldades, mas Maria perseverou e hoje vive o melhor momento de sua vida, pronta para os próximos desafios. Espero que você tenha gostado deste vídeo e não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos. Até a próxima!